Olá, prazer ter você aqui mais uma vez com a gente, desta vez no podcast Raízes. Eu sou o Silvio Campos, estou substituindo o nosso amigo Bruno Horta, que está lá em Recife passeando, né, tomando aquela água de coco, tomando aquela cervejinha também, porque não faz mal a ninguém, né? Grande Bruno, aquele abraço. E nessas duas edições que eu vou apresentar do Raízes, nas férias do Bruno, eu tive a ideia de trazer ao programa ex-vereadores que têm uma contribuição importante no município de Macaé, no Legislativo macaense. E nessa minha primeira edição do Raízes, eu estou recebendo Manuel Francisco, popularmente conhecido como Manel das Malvinas. Prazer ter você por aqui, Manel. Satisfação, Silvio. É um prazer estar aqui com vocês aqui na Raízes, podendo participar desse momento, né? Trazer, sei lá, falar alguma coisa do período que eu fui vereador, né? Manel das Malvinas, o bairro onde você morou, se incorporou no teu nome na política. Você sempre morou na Malvina? Não. Aliás, eu moro na Malvina ainda. Eu não saí de lá. Não, sim. Mas eu digo, a tua vida toda você morou ali? Não. Eu estou ali há 38 anos, né? Nasci na Doeira, né? No entorno região ali, né? No entorno, região né? ali. Né? E ali eu já estou há 38 anos. 38 anos na Malvina. Oi? Na Malvinas. Ou seja, quando você foi para Malvina, tinha quase ninguém lá. Não, tinha ali, acho que tinha umas 20 a 30 casas, mais ou menos. Mais ou menos, tinha um pouco mais. Acho que chegava a ter umas 40 casas dentro da Malvina. Umas 40 famílias já tinha ali, quando eu fui para lá. Ou Foi seja, você pegou o bairro nascendo. Nascendo. Né? Pegou o bairro nascendo, acompanhou o inchaço que aconteceu. Sim. E acompanhou também os problemas desse inchaço. Ali quando eu cheguei, por exemplo, a lixeira da cidade era nas Malvinas, né? Ali tinha o lixão, né? Lixão. O lixão, né? O antigo lixão era ali dentro da Malvina. Era lá naquele pedaço onde hoje está o CIEP, né? Não, CIEP, lá no final, não? Não, o Céu, né? A Praça do Céu. Que é onde está a Praça do Céu. Exatamente. Lá no final tem o posto médico, lá no final tem... Assim, lá no final à direita. Chega no CIEP, dobra para a direita, mais lá na frente. Não tem o CIEP. Não tem o CIEP. O CIEP é aqui na Doeira. CIEP na Doeira. Ali você entra em Botafogo, atravessou a ponte e segue aquela antiga rua do Mangue e do Dique, a antiga rua do Dique, né? Certo. Que é a rua principal das Malvinas. Isso. E chega, José Maon, né? Maria Maon. Maria José Maon, né? E chega justamente lá no Céu, que é a Praça do Céu. Sim. Né? E ali, antigamente era o lixão da cidade, né? Lixão da cidade. Certo. Você foi vereador a primeira vez em 92, né? Reelegeu em 96 e depois foi vereador novamente em 2012. Anos 90, dá um salto, anos 2000. Qual o paralelo que você faz, comparativo da vereança nos anos 90 para os anos 2000? E qual a grande diferença que você, quando volta para a Câmara nos anos 2000, o que você vê de diferença na cidade no exercício do mandato de vereador? Nos anos 90, havia uma participação maior, né, do vereador, né, com a cidade, né, de forma geral, né, com todas as questões que envolviam a sociedade, né, o vereador estava mais presente, você ouvia falar mais, isso na década de 90, né. Agora já, quando a gente chegou para esse mandato de 2012 e diante, a gente sentiu que havia uma necessidade de você forçar um pouco isso, porque o vereador não estava mais tão presente na vida da cidade. A gente sentiu isso, que o vereador já estava um tanto distante. Né? Inclusive, eu busquei um caminho na ocasião que eu entendi que era o melhor. Eu levei um gabinete, eu fiz um gabinete itinerante,
né, para que eu tivesse o contato com o povo, porque a gente sentiu que o povo não estava mais tão presente. Você não acha que isso aconteceu também um pouco porque lá nos anos 90 o vereador tinha um desempenho, ele tinha uma atividade um pouco parecida com a figura do presidente de associação de moradores? Um pouco. Ele não era muito mais ali um síndico das coisas da cidade, mais do que nos anos 2000? Eu, particularmente, inclusive, eu saí de uma associação de moradores, que eu fui Isso. presidente de associação de moradores, e inclusive, foi o primeiro vereador a ser eleito após ter sido presidente de associação de moradores. Mas o que a gente entende é que realmente você pode estar certo nessa visão, sim, que as pessoas tinham um olhar para o vereador, aquele olhar de repente, o representante comunitário. Isso, acho que é isso que você, né, perguntou. Ainda mais você que era oriundo de uma comunidade da cidade, né? Sim. Embora a gente eu não via bem a questão que nós, vereadores, talvez pela falta de informações que as pessoas tinham, né, a necessidade, de repente, de olhar para o vereador com esse olhar de ser o representante, de ser a pessoa que daria a resposta sobre tudo. Acontecia assim, e devido toda a tecnologia, a internet veio mudando esse posicionamento das pessoas, que as pessoas foram se descobrindo que não precisava aquele trabalho que o vereador envolvia, aquela questão social, que o vereador se prendia muito nisso também, de ser um assistencialista ali, né, de estar fazendo, se envolvendo, levando coisas que as pessoas passaram a se descobrir que não precisava tanto, ou não precisava mais daquele vereador, né? Eu entendi assim, dessa forma, que o vereador, ele acabou deixando, eu sou bem crítico sobre isso, né? Eu falo assim, tem umas pessoas que não concordam, mas muitas vezes as pessoas usam o povo, né? Nega a informação ao povo, para que o povo fique dependendo dele, né? E a gente fazia justamente o contrário, a gente ia para a rua, dava as informações, mostrava que ele podia resolver aquela questão dele sozinho, que ele podia descobrir aqui, ali. Despertar a autonomia das pessoas, despertar né? a autonomia, que ele não precisava viver e depender, ficar com um pires atrás do vereador para resolver uma questão. Questões que ele próprio podia encaminhar e coisas que ele era de direito dele. Claro. Ele às vezes não sabia, não, mas isso aqui é seu direito, eu não estou fazendo nada além, estou te dando, só estou informando que você tem esse direito. É o meu papel, né? Bom, aí você reelege, ganha em 92, reelege em 96, vai até 2000 e depois elege novamente em 2012. Em 92 o prefeito era Silvio Lopes. Em 92 era Carlos Emir. Na sua reeleição o prefeito era quem? Silvio Lopes. E na sua eleição em 2012 o prefeito era Aloysio. Doutor Aloysio. Traça para mim um comparativo da relação do Legislativo com esses chefes de executivo nesses períodos. Como é que foi, por exemplo, a relação com Carlos Emir? Com o ex-prefeito Carlos Emir? Eu, particularmente, sou meio suspeito a falar, né? Porque a gente fomos eleitos dentro do mesmo partido, né? E nós tínhamos uma proximidade muito grande. Então a gente tinha uma convivência direta, né? Contam as histórias da cidade que ele foi quem viu em você a possibilidade de ser um vereador e te incentivou a buscar isso também. Mais ou menos. A gente, na verdade, eu dentro do partido, porque eu era sou um dos fundadores do PDT, ao qual eu fui eleito, né? E eu já tinha sido candidato anteriormente em 92, em 1992, eu tinha sido candidato em 88. Eu já tinha sido candidato em 88. Até com uma proposta para ajudar o partido, fazer um pouco de voto. E o que fizesse ali ajudaria o partido. Na ocasião, se eu fizesse 30 votos, já estava ajudando, né, manter o nosso vereador dentro do partido.
Mas, na ocasião, eu fiz 205. Então, para quem, quer dizer, que fizesse, que esperava 30, fez 205, criou em mim uma expectativa, porque eu vi que naquela ocasião... Ou seja, você botou a cara na janela. Não, quando eu tive os 205 votos, e vi que alguns vereadores naquela ocasião, tinha vereador que foi eleito assim com 360 votos, né? Eu falei, peraí, se eu trabalhasse um pouco mais, ou se eu não fui com o intuito de fazer os 205 votos, eu fui no intuito de fazer os 30 votos. Falei, não, se eu trabalhar, eu posso ser eleito. E a partir daquele dia, no dia do resultado da eleição ali, da apuração, eu determinei que dentro dos próximos 4 anos eu seria eleito. E não teve um dia. É por isso que eu digo que, quer dizer, ele deu apoio, mas não foi um dos responsáveis. Eu fui responsável direto, porque todos os dias, né, eu dizia, eu vou ser eleito. Inclusive, quando o partido estava se determinando ali quem seriam os candidatos e tal, e na ocasião nós tínhamos 4 vereadores eleitos, e foi citado, olha, o partido, pelas pesquisas, vai fazer 3 vereadores só. E nós temos 4. Aí eu levantei e disse, não, se o partido vai fazer 3, então vai perder 2. Porque eu vou ser eleito. Eu falei isso na reunião. Eu vou ser eleito. Aí a reação, né, naquele momento ali, Manuelzinho da Movena, né, pintor de parede. Os olhares, né, foram um pouco de incredulidade. Incredulidade. E eu disse, eu vou ser eleito. Eu lembro que o prefeito, na ocasião, o candidato, Carlos Emílio, falou, olha, vocês candidatos, quem perder, nós vamos estar juntos, né? Não vai ficar ninguém de fora. Aí o cara comigo, o que ele vai me dar de trabalho? E a equipe? Porque ninguém faz nada sozinho. Claro. Os companheiros lá, eu fui lá, falei com os companheiros, falei, olha, o prefeito trouxe uma palavra que a gente está preocupado, porque... mas se vocês estiverem comigo, eu vou lá dentro e vou dizer para ele que eu quero ser candidato e eu vou ser eleito. Porque eu sendo eleito, vocês estarão junto comigo. Falei com a equipe, com o grupo que estava ali junto comigo. E eles disseram, não, vai lá e diz que você vai ser candidato. E eu fui lá e disse, afirmei, eu sou candidato e vou vencer a eleição. Né? E nós vencemos a eleição. Né? Mas por uma determinação. Não teve um dia que nós não disséssemos, que não estivesse junto o grupo nas reuniões, trabalhando, movimentando e afirmando e falando nas reuniões que a gente seria eleito, confirmando, fazendo com que aquelas pessoas que estivessem junto acreditassem realmente. Né? E eles acreditando, a palavra deles seria a mesma. Olha, Manuel vai ser eleito. Eu dizia para eles, nós vamos ser eleitos. Eles diziam, Manuel vai ser eleito. E assim nós fomos eleitos. Em 96 foi a sua reeleição. Foi a reeleição. E aí você já foi para uma campanha tendo mandato. Tendo um mandato, acreditando no mandato, né, porque não teve um dia que nós não trabalhássemos, que não estivéssemos na rua, que não tivesse envolvido com uma causa, uma questão, não teve um dia que a gente não tivesse ali. Então, quando fomos para a eleição, fomos cientes, acreditando que nós teríamos a vitória. Eu não fui com dúvida, eu fui para a rua, toda a equipe, com certeza. Bom, e aí você se reelege e o prefeito, chefe de executivo, já é Silvio Lopes. Sim. É isso? Exato. Como é que foi a relação? Não foi as melhores. No início até foi. Mas eu era um vereador de oposição, né? Vereador de oposição, e que eu considero talvez tenha sido o meu melhor momento na Câmara, né? Até mesmo porque o vereador de oposição, ele tem uma obrigação a mais, além dos compromissos todos, ele tem que estar atento a tudo. Ele tem que estar atento a tudo. E eu estava atento a tudo. Eu lia tudo. Eu
O que era bom, eu dizia que era bom. O que não era bom, eu dizia, olha, isso não é bom. Mas as coisas que eram boas, porque o prefeito Silvio Lopes, ele trouxe, ele foi, eu posso dizer assim, que foi o um dos melhores prefeitos que nós tivemos nessa cidade. Né? Posso falar isso. E mesmo eu sendo vereador de oposição, eu tive uma façanha ali na Câmara que eu acho que nenhum outro vereador até o dia de hoje conseguiu. Eu não sei, não tem relato que outro vereador tenha conseguido trazer recurso do BID. E naquela ocasião eu consegui. O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, não é isso? Desenvolvimento, exato. E naquela ocasião eu tive uma informação da assessoria, naquela ocasião, que tinha um recurso para trabalhar nas comunidades, né? Tal. Esse recurso era próprio para isso, você tinha que ter um projeto, tal. E eu, na ocasião, mesmo sendo vereador de oposição, eu lembro que eu cheguei no gabinete do prefeito, Silvio Lopes, e disse para ele: prefeito, tem essa documentação aqui, tem esse processo aqui, tem essa visão aqui, senhor, só depende do senhor. Né? E na ocasião era 1.600.000, era muito dinheiro naquela ocasião, 2000. 90, né? 90 e pouco. Era um dinheirão. Aquele dinheiro atendeu, serviu para fazer, que a gente foi direcionado, né? Para fazer as obras na Malvina naquela ocasião, que fez toda a urbanização da Malvina, fez aquele campo de futebol. O dinheiro deu para fazer toda a obra. Né? Eu lembro que no dia da inauguração eu não estava presente porque eu não era vereador de bancada, né? Eu lembro que Nélio Nock, que foi o vereador da ocasião, que subiu lá, estava lá, né, do lado, e falou: olha, essa obra está acontecendo porque o vereador Manuel Francisco que conseguiu o dinheiro. E eu não sei se o outro vereador conseguiu recurso do BID. Eu não sei, não tem relato. Eu não tenho relato eu disso. Também não sei. Mas eu sei que eu consegui, e sendo vereador de oposição. Mas a minha relação com o prefeito naquela ocasião, aliás, com os vereadores com o prefeito, era muito boa. O prefeito Silvio Lopes, ele gostava de estar junto com os vereadores. Ele ouvia muito os vereadores. Ele tinha isso, de estar ali junto, né? Ele gostava de estar nos eventos junto com os vereadores. Ele tinha uma participação com a Câmara muito boa, né? A gente, mesmo não fazendo parte de bancada, mas a gente reconhecia que ele tinha uma habilidade, né, para lidar muito diferente, assim, que a gente vê, e depois a gente foi vendo em outras situações, ele tinha uma diferença nessa questão. O Silvio tinha uma... Chega 2012, aí você passa um período fora da Câmara, né, depois desses 2 mandatos sucessivos, né, de 92 a 96, 96 a 2000, aí de 2000 você volta em 2012. Você ganha a eleição de 2012. O prefeito era o doutor Aloísio. Como é que foi a relação? Não, com o Aloísio foi assim, não poderia ser diferente, porque particularmente eu já não tinha mais pretensão de ser candidato. Eu tinha desistido de ser candidato. Em 2012 eu não tinha intenção nenhuma. Eu tinha desistido por uma questão, um fato que eu tinha ocorrido. Inclusive as pesquisas na rua não davam você eleito. Não davam. Não, até mesmo porque... Você surpreendeu ali em 2012. Não, até mesmo porque, né? eu falava muito que eu não ia vir candidato. Eu falava muito que eu não ia vir candidato. Eu tive até um certo trabalho no início de voltar para falar com algumas pessoas que eu viria candidato, porque eu já tinha decidido que eu não ia vir candidato. E o Aloísio me procurou, né? Nós conversamos, ele... Não, mano, eu tinha uma relação boa com ele, porque foi um camarada assim que eu via nele. Ele foi o cara que ficou do lado na cabeceira do meu pai. Ele foi o médico do meu pai, né? E pelo SUS, mas como se meu pai estivesse no melhor
melhor plano, né? Certo. Então eu tinha nele tinha essa admiração, tenho essa assim, gratidão Pelo médico pelo doutor Aloysio. médico doutor Luiz, Isso, claro. né? Pelo médico doutor Luiz. Então, quando ele foi na minha casa, a gente conversou e ele falou: não, Manel, eu vou estar junto com você, né? E ele esteve junto comigo, né? Ele esteve o tempo todo junto comigo, em termos de campanha, né? Eu venci a eleição. E vencendo a eleição junto com ele, eu entendia também que eu teria um compromisso, teria um relacionamento muito bom. E tivemos um relacionamento, né, no decorrer, né, faltou algumas coisas mudaram, né? Que são os percalços naturais, né, exatamente, do processo. Processo, mas eu tinha um relacionamento, não via assim não era da mesma forma como ele com os vereadores, como eu citei o Silva, né? Como citei o seu Silva, né? Ele até particularmente era bem diferente, né? O relacionamento. Ele era mais distanciado, bem né? Distanciado, mas um camarada com uma visão boa, um cara com a mente, né, brilhante que ele tem, né? Mas sempre respeitando, né? Porque é uma pessoa que ele tem uma visão boa em relação a muitas coisas que às vezes foi mal compreendido em algumas questões, mas a gente viu que outras e foi bem, né? Não quero aqui fazer comentário, mas eu vejo que ele foi em alguns momentos com os vereadores, ele teve assim teve momentos difíceis, mas também teve bons momentos também. Tá. Ô Manel, eu queria falar de voltar em 1992, né? São 32 anos. Porque é o seguinte, em 1992 você tinha menos dinheiro nas campanhas, as campanhas não eram ricas, as campanhas não geravam a despesa que elas geram no dia de hoje. As campanhas eram mais baratas, elas eram feitas até com um pouco mais de mais suor e menos dinheiro, menos investimento. Não que não tivesse dinheiro, tinha, mas não era numa proporção que foi se tomando depois. E a gente sempre ouve muitas coisas sobre... A gente sempre escuta falar muita coisa sobre o dinheiro, as campanhas e a relação disso tudo com as comunidades. O que tem de folclore, o que tem de mentira, o que tem de exagero e o que tem de verdade em tudo que se fala sobre as campanhas e as comunidades. Por exemplo, falam coisa assim... mas nas comunidades muita gente pega dinheiro de muito candidato e só vota em um, não vota em nenhum. Isso é folclore, isso é real. E eu queria deixar uma pergunta que é uma pergunta que eu pretendo fazer a todo candidato que eu entrevistar. O investimento financeiro ainda tem grande capacidade de gerar e produzir voto? Eu vou falar primeiro em relação como era a campanha. Isso. Como a campanha, como nós fazíamos a campanha. A sua campanha seguramente foi de... Você gastou uns 10 sapatos, né, fazendo campanha. A gente ouvia, tinha um camarada, eu cresci assim, ouvindo falar de um ex-vereador, que a gente tinha um respeito ali na Aroeira, né, por ele, que era um nome assim que ele chamava Orbílio de Lima. Era o vereador que o meu pai dizia, olha, quando meus irmãos mais velhos que ia votar, todo mundo ia naquela direção, todo mundo ia votar no Orbílio de Lima, porque era aquela pessoa que batia... Era o candidato da família. Da família, que batia na porta, que vinha na casa da gente e tal, igual eu vi ele algumas vezes lá no portão, lá em casa, na sala. Então, a gente... Eu olhava o vereador dessa forma, o vereador... E você pegou esse modelo para você quando você Exatamente. foi para a vida pública. Exatamente. Quando a gente ouve algumas coisas, eu não experimentei algumas... As pessoas falavam que o partido tinha dinheiro, eu não via o dinheiro, eu não via o dinheiro do partido, eu não sabia como que era essa questão, eu não via o dinheiro do partido. Eu lembro que quando nós fomos eleitos, quando eu fui eleito, nós fizemos muita xerox de papel. Naquela eleição que eu fui eleito, essa pessoa
para ter camisa, eu dizia para as pessoas, olha, você traz a camisa e a gente pinta a sua camisa. Né? Na ocasião a gente não tinha recurso, não tinha dinheiro para... Né? Então a gente fizemos lá uma buchinha, né, que era aquela buchinha com tinta, e a gente tinha uma... a gente tipo um silk screen improvisado, né? Ali, né? E a gente pintava a camisa das pessoas. Era bem artesanal, né? Bem artesanal. A campanha foi... Eu lembro que a gente tinha uma técnica que a gente fazia umas faixas no papelão, que a gente pintava ela, né? Uma coisa bem artesanal, mesmo, fazia com papelão e depois ela estava pronta para a rua, um negócio interessante, né? E a gente... Mas foi uma campanha, um período diferente. Essa questão de comunidade, eu lembro que a comunidade me elegeu. A comunidade me elegeu. E foi uma eleição... Em 3 ocasiões, né? A primeira eleição foi mais a comunidade, a primeira, a segunda, e depois... A tua votação foi maciça ali. Foi maciça. A primeira, principalmente a primeira, quase, ali dentro daquela região ali, Aroeira e tal, da linha para dentro. Eu tive 95% do meu voto da linha para dentro. Né? E eu lembro que deu 4 horas da tarde. As pessoas já me jogaram em cima no ombro, 4 horas da tarde. Né? E eu gritando com eles que não, que era para o pessoal ir votar. Né? Tinha que esperar a apuração, poxa. Era 5 horas, não, ainda tinha tempo ainda para votar. Ainda tinha tempo para votar, ainda tinha que abrir para apurar. E não, já venceu, você já venceu, e realmente eu tinha vencido. E não tinha, e era coisa mesmo espontânea. E na reeleição fomos da mesma forma, fomos no espontâneo. E em 2012... 2012 você já encontra um cenário um pouco diferente. Já né? um cenário diferente, a gente tinha que ter uma condição mínima para ter pessoas na rua. A diferença é essa, você ter pessoas na rua. Aquelas pessoas para segurar uma faixa. Né? Você tinha que ter uma condição mínima, pelo menos para você ter alguém que ficasse na rua de exposição ali, porque tinha que ter essa situação. Porque até antes não existia isso. Não existia. E a gente... Agora, essa questão que se fala, eu posso dizer, Silvio, eu não vivi essa situação, nunca me senti, nunca fui enganado nessa direção, nessa questão, porque eu tinha uma equipe que estava junto comigo, tinha pessoas, como até hoje, as pessoas, Manel, você vai... Não vou vir. Então, eu sempre tive pessoas muito ligadas a mim, pessoas assim, muito próximas. Então, eu não... O que as pessoas falam hoje, eu sempre fiz questão da equipe nossa. Para você ter uma ideia, eu perdi a eleição, mas tem um relato, está lá na Câmara, qualquer um pode chegar lá e olhar lá nos arquivos lá, que eu dizia, se eu tiver que pagar um voto a R$10 ou a R$100, eu vou perder a eleição. Eu não vou ser reeleito, porque eu trabalho todos os dias. Eu não tenho que ter dinheiro para poder ter eleição. Né? Eu trabalho todos os dias, e se eu tiver que fazer o contrário, então não tem sentido o trabalho. Né? Eu tinha essa visão. E realmente, quando chegou 2016, eu perdi, porque eu bati de frente com essas questões, com a equipe, que pensava diferente, quem pensava que tinha que fazer de outra maneira, e eu fui perdendo o pessoal, as pessoas... Você não quis trair o teu modelo de fazer campanha, de fazer política, o teu modelo de relacionamento político. De relacionamento, né? Que eu ainda acreditava na sola do sapato, como eu acredito. E hoje eu olho assim, às vezes eu falo com pessoas que não têm condições, eu falo, meu irmão, você pode acreditar, porque quando chega, você pode pegar, apesar que mudou muito, mas antigamente tinha alguns poucos de candidatos que tinham dinheiro. Né? Hoje é muita gente que tem dinheiro. Né? Então, mas antes você juntava no final o voto dos candidatos que não tinha dinheiro,
E você via que era uma votação, era uma quantidade muito grande. Eram muitos candidatos que não tinham dinheiro, que tinham tido muito Que voto. quando você somava tinham feito boas votações, Boas né? votações. E os que tinham dinheiro eram poucos, mas alguns entraram, a maioria entrou, mas a quantia, a somatória do voto era menos. Né? Então eu sempre falo isso com a pessoa, ainda há a possibilidade das pessoas acreditar. Eu ainda acredito em uma eleição assim. Hoje eu não venho, hoje eu não sou mais candidato, até mesmo porque o tempo passa, parece que a política ela mudou, a maneira de fazer política, a maneira de fazer política mudou muito e as pessoas estão muito distantes, dos políticos. Eu, inclusive, já falei para 1 ou 2 ou 3 vereadores, falei, olha, vocês estão distantes do povo. Você não vê falar mais do vereador, nem para criticar. Você não vê as pessoas criticando, nas comunidades ninguém fica malhando mais o vereador. Não malha mais, sabe por que não malha? Não é porque, é porque ele não está ali. Não tem mais. Muita gente trocou a relação pessoal, o contato físico, pela rede social. Pela né? rede social. Ele se faz presente através de uma telinha do celular e tal. Exato, mas eu acho que ainda há espaço para o cara ir para a casa das pessoas, para ele botar a cara na rede. A rede social não impede que ele vá para a rua. Não, mas ele acha que não precisa mais gastar a sola do sapato. Né? A não ser fazer um vídeo aqui e tal. Então, essas questões comunitárias, como as pessoas falam, eu particularmente, eu sempre como dizer, eu sempre me distanciei de determinadas coisas. Então, para poder... Eu moro dentro de comunidade. Né? Se você não pode ajudar, você não pode atrapalhar. Sim, claro. Né? Então, eu sempre olhei assim, poxa, você pode estar comigo? Você pode, amém. Se você não pode, está tudo bem. Né? Não vai deixar de ser meu amigo. Né? Porque eu não tenho condições para poder ter você junto comigo. Então, porque eu durante os 4 anos eu trabalhei, eu gastei o dinheiro, eu fiz o trabalho que era para ser feito. Eu honrei o voto que você me deu. Exatamente. Então, essa questão aí de hoje, como funciona, eu ouço muita coisa. As pessoas falam muita coisa, que se não tiver tantos mil, não consegue... Se não me der isso, não me der aquilo. Mas essa palavra, não, tem isso também, mas essa questão do 1 milhão, se você não tiver tantos mil... Eu lembro que teve a eleição de 96, uma senhora falou assim comigo, eu até peguei uma senhora amiga, né? Ela falou assim comigo, porque naquela ocasião já se falava também, e muito dinheiro. Aí ela falou comigo, Manel, tá difícil para você ser eleito, porque você precisa ter 1 milhão. Eu falei, eu vou arrumar 1 milhão. Mas, Manel, como que você vai arrumar 1 milhão? Eu falei, eu vou arrumar 1 milhão. Eu lembro que eu fiquei com ela, que eu comprei uma espiga de milho grande. Aí eu não vou citar o nome dela, né? Porque são de família, mas eu lembro que eu brinquei com ela e falei aqui, ó, agora eu vi a sua eleição. Que eu já tenho 1 milhão. Você tem 1 milhão? Eu falei, tem, tá aqui meu 1 milhão. Aí eu falei, a senhora cozinha que eu venho mais tarde, vem comer esse milho aqui junto com a senhora aqui. Aí deu o milho para ela, 1 milhão grande, né? Então ela é uma pessoa amiga minha, né? Ela falou, Manel, estão falando aí, Manel, que pra gente vencer, pra você vencer, só se tiver 1 milhão. Não seja por isso. Não seja por isso, eu vou arrumar 1 milhão. Então a gente viu muito essa coisa, né? Como a gente ouve. Todo mundo aí está falando que tem que tantos ter 1 milhão. A Câmara só tem 17 cadeiras. Né? Se é que essa turma... Não dá para ganhar todo mundo, todo mundo, né? Se todo mundo que tem 1 milhão for ganhar a eleição, tem que ter 30 cadeiras. Exatamente. Então, desses aí que tem 1 milhão, ele tem que ter 1 milhão, milhão e tem que ter também um sapato bom. Bom para andar. Para andar. Se ele acreditar nisso, que ainda vale a pena andar, né? Se ele acreditar nisso... Aí ele com esse 1 milhão pode funcionar, né? Agora, se ele querer distribuir 1 milhão dele, vai ficar igual muitos aí ficaram no caminho e depois vai lá chorar, né? Pra gente fechar esse papo aqui, que está muito bom, esse papo está maravilhoso, você falou de uma iniciativa tua que você foi buscar, que até hoje é vista, que é a urbanização lá na Malvina, a partir desse financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, lá na época do governo Silvio Lopes. Quais outras marcas, quais outras conquistas
desse tamanho ou não, não importa, que você teve ao longo dos teus 3 mandatos, e o que é que você se ressente de não ter conseguido fazer, eventualmente? A questão de... Eu sempre recebi muitos projetos, né? Eu sempre recebia muitos projetos, até mesmo porque devia estar na rua. As pessoas sempre sugeriam coisas, né? Sempre chegar um com uma ideia, Uma né? ideia, um projeto. Eu lembro hoje nós temos a alta complexidade na saúde. Eu me lembro que eu cheguei fui no hospital em Campos, né? Fui levar uma pessoa na ocasião e me falaram, mas Macaé não tem um atendimento desse, né? Eu fui aí na área de câncer, nessas coisas todas. Eu lembro que a pessoa falando, tipo, trazendo pra gente, rebaixando no Macaé. Eu falei com um amigo lá no hospital, eu falei, olha, não tinha não, mas eu vou fazer um projeto e eu sei que eu tive uma participação, eu sei que não fui o responsável, mas fui uma das pessoas... Você deu pontapé na inicial, né? Que ali, na época, junto com o Dr. Sávio, né? E eu sei que eu tive uma participação que eu acho que foi importante. A gente projeta, eu sempre falava na Câmara que os projetos não eram nossos, do vereador, porque o vereador não... Ele não executa, o vereador não executa, não né? executa. Ele propõe. Você propõe, e a gente estava sempre trazendo propostas, indicações, até uma coisa que você falou aí agora, assim, de importância, mas houve uma mudança na Câmara que foi importante para nós vereadores apresentar nossas propostas, né? Que do mandato de lá atrás, quando agora chegamos em 2012, que foi A emenda impositiva? Essa emenda impositiva que proporcionava ao vereador ele poder citar coisas, situações que pudesse gastar ali com aquele especificamente. Então isso ajudou muito, mudou muito o vereador, porque se eu dissesse assim, eu disse assim, eu trouxe, isso foi importante, eu trouxe, não tem, é a casa, né? Cada projeto que entra, que você apresenta, não é mais seu. Mas essa emenda proporcionou o vereador dizer, não, esse é meu. Né? Ele carimba o nome dele ali. Ele carimba o nome dele. Sim. Então a gente pôde assim, indicar que seria gasto, que seria feito tal, tantas obras. E no final, embora no final eu também não... É o prefeito também que construiu, claro, porque... Ele que executa, Ele que executa, né? Mas você pelo menos tem essa liberdade de poder dizer que você indicou tal coisa, você deu um pontapé, foi através de você que tal lei, né? Que tal projeto. E eu vou ser sincero, se eu disser que de uma coisa que eu não vi, eu me lembro assim, eu lembro assim de algumas coisas, eu vejo que muitas coisas eu poderia ter feito diferente, que eu poderia ter feito, né? Algumas coisas que eu poderia ter conquistado, por alguns momentos eu poderia ter sido mais firme em algumas decisões, né? Em alguns momentos eu poderia ter tomado atitudes diferentes. Infelizmente, hoje, quando eu perdi a eleição em 2000, eu falava, eu não vou poder mais tomar essa decisão, não vou poder fazer mais essa atitude. E eu voltei em 2012 e ainda ficou coisas que eu não fiz, que eu poderia ter feito. E hoje eu falo, agora já não tem mais jeito, mas eu não acredito que ainda que eu volte para poder ter essa oportunidade de fazer, porque hoje realmente eu não acredito mais em possibilidade de vir a fazer, de voltar. Queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso telespectador da TV Câmara. Você está falando nessa câmera aqui, ó, o telespectador está nessa aqui. Tá. O olhar do povo está aqui. Queria que você sim. deixasse uma mensagem final para o telespectador da TV Câmara, do nosso podcast Raízes, desse papo bom aqui, desse balanço dos teus 3 mandatos, e desde já deixar já um convite para você voltar a conversar com a gente aqui na TV Câmara. Eu dizer ao eleitor, né, o eleitor hoje, né, que daqui a pouco vai estar definindo, né, o seu voto
em relação aos novos vereadores, né, o prefeito, ter consciência do voto, de saber que o seu voto pode fazer diferença para a cidade, não para você, né? Não tem essa coisa do eu. Pensa que o seu voto pode mudar o quadro, né? Pode mudar uma situação, né? Pensando no coletivo, pensando na cidade, né? E saber da sua responsabilidade enquanto eleitor, né? Não se deixa levar pelo esse momento da sua necessidade momentânea, esquecendo que à frente você pode perder a oportunidade de ter um melhor atendimento na saúde, melhor atendimento na educação, que não seja para você, mas que seja para os teus filhos, né? Em todas as áreas dentro da cidade, que você olhar e ver, poxa, eu poderia ter feito a diferença. Então, o seu voto vai fazer a diferença. Ou seja, pratique o voto consciente. Não é isso? Acima de tudo, o voto consciente. Manuel Francisco Manel das Malvinas bateu esse papo com a gente aqui no podcast Raízes. Quero te agradecer muito e parabéns pela trajetória, parabéns pelos 3 mandatos, parabéns pela visão social, por não ter se afastado da comunidade, enfim. Parabéns pelo conjunto da obra e até breve a gente vai conversar com certeza novamente. Obrigado, Silvio, obrigado por essa oportunidade. E dizer que a gente também faz, quando permanece a nossa vida, eu ouvi alguém dizer que é difícil você entra para a política e o difícil é você sair, né? E mesmo que a gente não esteja disputando o peito, mas a gente faz parte, a política faz parte da nossa vida. Do dia a dia. E do dia a dia, né? Aliás, a política está em tudo, então nós fazemos parte da política. Mas não decidimos, aliás, decidimos porque decidimos com o nosso voto, né? Com certeza. Então, mas nós estamos aí na oportunidade, né? Pode me convidar, se puder. Estou junto aí com vocês. Valeu, maravilha, gente. Prazer, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, por acompanhar essa edição do podcast Raízes. Nós temos um encontro marcado em breve. Agradeço muito a sua audiência. Até lá!